Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, neste 27 de outubro de 2023, somos convidados a abrir o coração para aquele que tem um coração sempre aberto para nós. Somos convidados a abrir a vida para aquele que nos deu a vida. Jesus, coração amoroso, ardente de amor por cada um de nós, nos ajude a viver cada vez mais o compromisso com Ele, porque este é o caminho da felicidade. E neste compromisso vamos abrir o coração para escutar Sua palavra santa, o Evangelho segundo Lucas 12, de 54 a 59. Naquele tempo Jesus dizia às multidões: Quando vedes uma nuvem vindo do ocidente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmo o que é justo? Quando, pois, tu vais com teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Senão ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, desde o Primeiro Testamento nós somos premiados, agraciados com a possibilidade de compreender a partir da moção de Deus, da palavra santa de Deus, o que acontece em nosso meio. É uma leitura da realidade que nós somos chamados a fazer e é justamente uma ação profética esta que nos ajuda a compreender o que nós estamos vivendo, o que nós estamos experimentando e certamente na leitura desta realidade ter a possibilidade também de fazer uma perspectiva para o futuro. E é claro, lendo esta realidade, pensando o futuro, poder com a palavra de Deus também, com a ação de Deus em nossas vidas, buscar fazer com que o futuro ele seja cada vez melhor a partir da nossa participação na construção desta história. E Jesus hoje ele chama a atenção dos que estão com ele acerca de uma deficiência nesta leitura, porque se sabe ler os fatos da natureza, se prevê a chuva, a tempestade, se sabe se vai chover ou não por algum sinal que é dado no céu, as nuvens, o vento, a mudança de uma determinada parte do clima, mas Jesus vai dizer que essas mesmas pessoas que têm esta possibilidade estão impossibilitadas ou não se abrem a fazer uma leitura da realidade que a circunda, no sentido de perceber os sinais da presença de Deus em seu meio e também os sinais de tantas coisas que não são condizentes com o bem, com a justiça e que precisam ser lidas tais coisas para poder ajustar cada vez mais estas coisas, situações que é vivida, ajustar cada vez mais segundo a vontade amorosa de Deus. Então nós somos convidados no nosso tempo também a pensar isso. Quantas vezes nós ficamos insensíveis ao que está acontecendo em torno de nós? Por exemplo, nós estamos experimentando, queridos irmãos e irmãs, as guerras, na Ucrânia com a Rússia, depois os palestinos e os judeus, tantas experiências de guerra que acontecem nos países africanos. Um padre amigo meu dizia, não são notícias as guerras que acontecem em nações africanas, porque é guerra entre os pobres. Que coisa, não? Então, às vezes, tem tantas situações de guerra que a gente não percebe, talvez porque é um povo que é considerado pouco importante, como se houvesse povo pouco importante. Nós precisamos resgatar a dignidade de todas as pessoas e devemos também, ao rezarmos pela paz no mundo, lembrar também dos povos humildes, pequenos, que estão no terceiro mundo, no quarto mundo, que estão relegados, para rezar também pela paz ali.
E tantas vezes, queridos irmãos e irmãs, diante dessas situações difíceis, nós podemos nos tornar insensíveis. São tantas coisas que acontecem, tanta notícia que tem, que a gente pode deixar de ser tocado por situações degradantes que estamos vivendo no nosso tempo. E aí Jesus, ele chama atenção para que nós sejamos sensíveis, primeiro para perceber as realidades, perceber que tem situações difíceis, tem situações de alegria no nosso meio. Nós precisamos estar integrados, né, no que está acontecendo à nossa volta. Perceber também o que acontece de forma muito próxima a nós, as pessoas que passam na nossa vida, tanta gente que precisa de uma palavra, de uma ação nossa. Mas também, queridos irmãos e irmãs, essa percepção, ela deve nos ajudar a ter sensibilidade ativa para que a gente possa tomar atitudes que ajudem na superação de tais situações difíceis, degradantes, angustiantes que pode estar acontecendo em torno de nós. E uma das respostas que nós devemos dar a essas situações é justamente ter uma fé verdadeira, aquela que acredita e que tem esperança da construção de um mundo melhor, com a graça de Deus e com a participação da humanidade. Depois, motivados por essa esperança, não ficar de braços cruzados, mas fazer aquilo que nos cabe para poder ajudar na transformação dessa sociedade. E aqui penso que em dois campos, né? Em duas direções. A primeira é a direção que nós temos que tomar sempre, que é a direção da oração. Nós precisamos rezar as realidades que estão aí. Então nós precisamos de verdade acreditar na força da oração. Precisamos valorizar cada vez mais este dom que Deus nos permite, que é a oração. E depois é preciso fazer aquilo que está sobre a nossa responsabilidade para que esta paz, para que essa justiça, para que esse amor, ele aconteça. E aqui nós somos chamados, queridos irmãos e irmãs, a atitudes locais que podem parecer pequenas, mas que têm uma dimensão de universalidade, né, de abrangência. Então a gente age bem, faz o bem no local onde nós estamos, às vezes com as forças frágeis que temos, fazendo pequenas coisas, mas pequenas coisas que têm a seiva da grandiosidade de um amor que pode transformar, né? Que começa a transformar de onde nós estamos. Que não podemos é cruzar os braços. Então que nós busquemos viver a paz que nós desejamos para o Oriente Médio, para a Rússia, para a Ucrânia, para a África, que nós comecemos a viver esta paz onde nós nos encontramos, na nossa família, na comunidade na qual nós estamos inseridos, no nosso lugar de trabalho, com a nossa vizinhança, com as pessoas que nos circundam, porque o amor é como algo, um grito que a gente dá na beira de uma serra. O amor, ele ecoa, né? Quando a gente dá um grito na beira da serra, a gente ouve várias vezes o nosso grito. Assim também é o amor, assim é a solidariedade, feita onde nós nos encontramos. Esta ação, ela tem um poder de ecoar em várias direções e tem um poder de ecoar nos corações em vários lugares. Tem um poder de tomar uma dimensão de universalidade, de mundialidade. Então, façamos o bem onde nós nos encontramos e certamente este bem vai chegar com a força do amor em lugares que a gente nem imaginaria que chegasse. Que nós nos empenhemos por viver esse nosso compromisso de, lendo a realidade na qual nós nos encontramos, trabalhar para que o mundo seja sempre melhor, rezando e fazendo onde nós nos encontramos o bem acontecer. E que venha generosa a bênção de Deus sobre nós, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, façamos o bem e o bem fará o mundo melhor. Fica com Deus, um abraço forte.